Aprenda a fatorar uma expressão algébrica pelo método do fator comum. Vamos começar. Na aula de hoje, o assunto é fatoração de expressões algébricas. E o que significa fatoração? O que significa fatorar? Fatorar significa escrever um número na forma de multiplicação. Por exemplo, 15 é igual a 3 vezes 5. 12 é igual a 4 vezes 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 3. 35 é igual a 5 vezes 7. Isso são multiplicações. Então, fatorar significa escrever na forma de multiplicação. E o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é uma expressão matemática que contém letras 3x mais 5xy menos 12xyz. E isso é o exemplo de uma expressão algébrica. Então, vamos aprender isso? Vamos nessa! Exemplo A. 5xy menos 2x. Essa expressão algébrica tem apenas dois termos. Então, para fatorar, ou seja, para escrever essa expressão na forma de multiplicação, nós precisamos colocar o fator comum em evidência. O que é fator comum? É o número ou letra que está aparecendo nos dois termos. No caso aqui, é a letra x, que ela está aparecendo no primeiro termo e no segundo termo. Então, vamos colocar em evidência. Colocar em evidência é colocar separado. Então, vou colocar assim, ó. X que multiplica, e tirando a letra x no primeiro termo, o que vai ficar? Os 5 e o y. Menos, e tirando a letra x no segundo termo, fica só o 2. Conclusão, a fatoração dessa expressão algébrica do exemplo A, x é 5xy menos 2x, é igual a x que multiplica 5y menos 2, ou seja, transformei essa expressão algébrica em uma multiplicação. Vamos para o exemplo B. O exemplo B é do mesmo jeito. Nós temos aqui uma expressão algébrica com dois termos. Nós temos que buscar aqui, procurar quais são os termos comuns, quais são os termos, os elementos que se repetem, os fatores comuns. Então, eu tenho aqui, ó, x, y, z. E eu tenho x e y. Então, agora eu tenho duas letras que estão se repetindo, ó. São os fatores comuns. Então, vou ter que colocar em evidência, em destaque, separado. Então, vou colocar x, y, que multiplica, tirando a letra x e y do primeiro termo, o que vai sobrar? 3z. Menos, repete o menos. Tirando o x e y, o que vai sobrar? O 4. Então, aqui é a mesma expressão algébrica, só que agora eu estou colocando ela na forma de multiplicação. Ou seja, 3xyz menos 4xy é a mesma coisa que xy que multiplica 3z menos 4. Ok? Vamos para o exemplo C. Agora, no exemplo C, nós já temos uma expressão algébrica com três termos. 15AB menos 10ABC mais 20AC. Então, presta atenção, pessoal. O que nós podemos ver aqui que está se repetindo nos três termos? Bom, de cara dá para ver que a letra A está repetindo, né? A e A. A letra B se repete em dois termos, mas não está se repetindo nos três, então ela não é comum aos três. E a letra C se repete nesses dois termos finais, mas também não está nos três termos, então também não é comum aos três. Então, nós temos, em primeiro lugar, a letra A, que está nos três termos. Agora, e o número? Tem algum número que se repete? Aí tem o truque, ó. 15, o 10 e o 20 não estão se repetindo. Mas o 15, dentro dele tem o 5. Por quê? Porque 15 é a mesma coisa que 5 vezes 3. O 10, dentro dele tem o 5, porque 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. E o 20, da mesma forma, usando o mesmo raciocínio, é 5 vezes 4. Então, o número 5 está presente
nos três termos de uma forma embutida, implícita. Dentro do 15 tem o 5, dentro do 10 tem o 5 e dentro do 20 também tem o 5. Então, eu consegui aqui descobrir, consegui encontrar mais alguma coisa em comum, mais um fator comum, que é o 5. Então, eu tenho o 5 e o A. Coloca 5A em evidência. 5A que multiplica. Agora aqui, ó, nesse primeiro termo, tirando o 5 e tirando o A, o que vai sobrar? O 3 e o B. Não é mais 15 aqui não, agora é 5 vezes 3. Vamos pensar desta forma, não é mais 15, é 5 vezes 3. Então, tirando o 5 e o A, sobra o 3 e o B. Menos, aqui também não é mais o 10, é 5 vezes 2. Então, tirando o 5 e o A, porque são comuns, que já coloquei aqui fora, o que vai sobrar? O 2, o B e o C, né? Mais, e aqui também não é mais 20, é 5 vezes 4. Tirando o 5 e o A, que eu já coloquei aqui fora, o que vai sobrar? 4 e o C. Então ficou assim, ó. 5A que multiplica 3B menos 2BC mais 4C. Essa é a fatoração, colocando o fator comum em evidência, em destaque. Vamos para o último exemplo, o exemplo D. Exemplo D, 3MB mais 6MX menos 12MY. Também é uma expressão algébrica com 3 termos. Vamos então procurar quais são os termos que são os fatores que são comuns. O M está repetindo e o 3 também. Por quê? Porque aqui tem o 3 já. Aqui o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, o 3 está presente nos 3 termos. Aqui não vou mais pensar no 6, vou pensar em 2 vezes 3. Não vou mais pensar em 12, vou pensar em 4 vezes 3. Vamos então colocar o 3 e a letra M em evidência. 3M que multiplica, abre parênteses, tirando o 3M, o que sobrou aqui? B. Repete o mais. Tirando o 3M, o que vai sobrar aqui? O 2x. Menos. Tirando o 3M, o que vai sobrar? 4y. Então, está aqui a fatoração. Essa expressão aqui, na forma fatorada, fica 3M vezes B mais 2x menos 4y. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido e compartilhem esse vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal para poder acompanhar as novidades. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.